Voltamos com o Canal Livre, esta noite dedicado à figura histórica de Jesus de Nazaré. A pesquisa histórica e arqueológica, relendo esses evangelhos, apontam com muita segurança que Jesus nasceu em Nazaré, né? Uma minúscula aldeia de montanha ou da montanha da Galileia. Alguém com um tom mais moreno, alguém com cabelos escuros, alguém que não tinha provavelmente olhos azuis e muito menos era louro. O contexto do nascimento de Jesus é o contexto de toda a casa campesina. Isso é, pais que têm em média de 3 a 5 filhos, né? E Jesus certamente, né, tinha irmãos e irmãs. Nós somos hoje capazes, pelas intensas escavações desenvolvidas na Galileia, na Judéia, na Samaria, de identificar toda uma série de construções, toda uma série de monumentos, toda uma série de referências à geografia local, né, que os autores dos evangelhos informaram e que a arqueologia identifica. Então nós podemos hoje chegar muito perto de lugares por onde Jesus andou, por onde Jesus pisou, mas não temos absolutamente nada, do ponto de vista arqueológico, diretamente associado, diretamente vinculado a Jesus. Isso nós não temos. Que reparo o senhor coloca nesse depoimento? Eu acho que aquilo que falávamos, né, no bloco anterior, quer dizer, a ciência avança, identifica outras geografias, outras histórias, mas nada que os últimos quase 2000 anos já não tenham feito uma indicação. Maior precisão de informações, mas nenhuma grande novidade, né? Isso significa que, né, o mistério e os modos de colocar, ele permanece com essa lógica. Claro, quando o professor André coloca essa questão, ele levanta, é evidente, Jesus nasce, né, numa região, naquela família. Até a hipótese, né, alguns até discutem, curiosamente, a hipótese dele ter ficado numa manjedoura. Né, e a hipótese mais grave, que eu acho, inclusive em relação a Nossa Senhora, pela imagem que o católico tem de Nossa Senhora, é de que ele teve 4 ou 5 irmãos. Né? Então, mas essa lógica, ela aparece com um primeiro princípio, de que Maria teria a virgindade na concepção de Jesus. Mas naquela época não se trabalhava essa obrigatoriedade depois como sequência. Claro, e pode ser também que São José fosse viúvo e tivesse filhos. E a noção de irmãos naquele momento, ela é muito múltipla. Ela é muito múltipla. Se tinha a noção de irmandade, tal como algumas comunidades chamam de irmão, aqueles que são primos ou que são parentes próximos. Ainda para ficar nessa área aí da pesquisa em torno da figura humana de Jesus, nessa sequência do raciocínio do professor André, o que a gente pode falar, então, a respeito do homem? Ele é um homem que foi alto ou baixo? Diz o professor que ele não tinha olhos azuis, como ele é comumente retratado. Como que o senhor imagina, o que mais se aproxima como figura humana de Jesus? Veja que curioso. As primeiras formas de expressão da imagem de Jesus, que vão ficar mais gravadas, elas se dão nas igrejas orientais. E, portanto, naquilo que no mundo árabe, ou no mundo que hoje são as igrejas ortodoxas, né, é chamado de um mosaico. Nessas representações, Jesus é mais moreno. Aliás, tal como seria de fato, né, alguém na Palestina, naquela condição. Né? Não teria uma estatura tão alta, a menos que ele fosse da Samaria, mas ele era judeu. Ou seja, há uma série de indícios que não dá para tipificar de uma única maneira. Tal como não daria nesta mesa, todos nós, de alguma maneira, somos brasileiros, mas nós temos alturas diferenciadas, rosto diferenciado. Não é a mesma coisa naquele período, em que a miscigenação, ela não era tão forte. Portanto, Jesus, judeu sendo, provavelmente, ele não teria a imagem que depois foi sendo embranquecida. Houve um processo de europeização, né, da imagem de Jesus, de maneira que ele saísse do Oriente e fosse mais representado como um ocidental loiro de olhos azuis. Em torno do dia 25 de dezembro, existe alguma dúvida ou não? Não, não há nenhuma afirmação por parte da Igreja Católica, nenhuma, e nem nas igrejas cristãs, as tradicionais reformadas, de que a data seja 25 de dezembro. Né? O que as igrejas dizem é que isso acabou passando como uma compreensão coletiva, mas não há nenhum documento. Tirada da tradição de outra religião. O menino Mitra nasceu em 25 de dezembro. Né? Talvez a gente precise entender que Jesus nasce para aqueles que acreditam
no hemisfério norte do planeta, na época próxima ao solstício de inverno. Abril. Isto é, não, solstício de inverno lá. Solstício de inverno lá em dezembro. A noite mais longa do ano é 23 de dezembro para 24. Os romanos tinham uma prática na antiguidade, e também os antigos, de no dia 25 de dezembro comemorar uma festividade que era a vitória da luz sobre a treva. Isto é, da noite mais longa do ano, porque era o ponto mais distante da Terra, em direção ao Sol, naquela inclinação, a noite seguinte era menor, 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 até a gente ter o dia, de novo, equilibrado nos equinócios, né, que são sempre em março, né, e outubro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, na crença, nasce próximo ao solstício, né, de inverno. Certo. E, portanto, a luz vence a treva. O dia 25, tal como o Mito lembrou, é uma fixação que se dará a partir do século IV. Mas não tem muita clareza em relação. Mas, professor, isso não é um pouco um jogo de palavras para tentar fazer um simbolismo que acaba evitando a parte substantiva da doutrina do Cristo? Como, por exemplo, o Sermão da Montanha, que são palavras sem nenhum mistério, com total transparência, e que, me parece, nenhum texto da doutrina consegue ser mais claro do que ele para todas Sem as dúvida. pessoas. Agora, nós estamos Porque falando, é um mistério se o próprio Cristo foi explícito, claro. Nem sempre. Jesus de Nazaré, nos seus textos O registrados... Sermão da Montanha, Claro, ali é um texto claríssimo. qual é Mas em qual é o outros ele mistério diz, contido? em outros ele diz, há algo que vocês não compreenderão. Aliás, em vários momentos no texto grafado pelos evangelistas, ele diz, há coisas que só entre mim e meu Pai há conhecimento. Portanto, ele não esclarece, você tem razão, quanto ao Sermão da Montanha. Só não houve, como dizia As ele, parábolas quem não quiser. são histórias As parábolas são clássicas. absolutamente Mas singelas. você tem questões que são, por exemplo, quando do primeiro momento da exposição pública dele, nas chamadas bodas de Caná, em que ele vira, e está registrado, e diz para Maria, e ela pede a ele que ajude. E ele diz assim, mulher, o que há entre mim e ti? Esse é um texto que não é tão claro. Quer dizer, por que um filho colocaria essa questão? Talvez ele estivesse dizendo para ela aquilo que disse na sequência. Ainda não é minha hora. Espera que a minha vida pública... E há muitas outras não fases pode também. iniciar. O senhor está falando de uma hipótese. Isso. De talvez já a parte doutrinária. A do parte Cristo, doutrinária não aparece... Essa é profundamente substantiva. Claro. Mas nós estamos falando, Teles, de 4 evangelhos. Um evangelho conta a história de alguém. O evangelho mais doutrinário é o de João, que é o menos histórico e mais com a narrativa das convicções religiosas. Mas se você pegar o evangelho de Marcos, que é bem detalhista, o evangelho de Lucas, que é posterior porque ele não conviveu, né? E o evangelho de Mateus... Lucas conviveu com São Paulo. Sim, conviveu. Aliás, ele é o autor dos Atos dos Apóstolos também, que também é um relato histórico, como se fosse uma ata. Lá. O que eles fazem com os evangelhos é uma história. Essa história tem coisas improváveis e coisas que não são passíveis de comprovação. Mas mesmo o que está na boca de Jesus tem muita coisa ambígua, que não tem um significado só, não. Por exemplo, então, por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. Exatamente. Por exemplo, é mais fácil Mas é verdade, salvar, dai a Mas César do que é de não César vim e tal. trazer a paz, vim trazer a espada, foi a grande revolução que já ocorreu no mundo. Então, mas isso relacionado à ideia de espada, ela fica estranha. Não, fica estranha. A espada é que promove a revolução. Não, fica Então, estranho. essa lógica, essa multiplicidade de interpretações Isso. é o que dá. É claro, estamos lá vem provando a aqui parábola agora, por aí. estamos provando aqui agora, cada um lê de um jeito. E essa leitura, você tem as leituras que se encaminham para as igrejas. Isso. Por que umas pessoas aderem a uma igreja e não a outra? Porque aquela igreja responde às dúvidas que ele carrega em relação a essa multiplicidade de interpretações. Você apontou algumas, acho o Sermão da Montanha estupendo, né, como colocação. Mas, por exemplo, claro, né, Parada, que Jesus não deve ter nascido não necessariamente em dezembro. E se nascer em dezembro, não estava nuzinho,
né, num presépio, numa região naquele onde frio. inverno, onde ali neva para todo lado. Né, não dava para ficar ali daquele modo. É claro que tudo isso é alegoria. É a ideia de cumprir as profecias de Isaías, que diz que um dia veria um menino, que ele seria adorado por reis que viriam do Oriente. Então, há uma série de interpenetrações na Bíblia o que cristã não faz sentido, com a né? Bíblia judaica. Esse negócio de reis, por exemplo, não faz sentido, né, Brasil? Agora, reis, sim. por que reis? Né? Eram sábios, Três reis andando a pé atrás de um menino que nasceu, não faz sentido. Até talvez nos tempos atuais fosse mais estranho, né, porque ele ia mandar um e-mail, ia tentar. Né, Agora, professor, em sua segunda encíclica, Spe Salvi, do mês passado, que pode ser traduzida por A Esperança Salva, a Fé Salva, Bento XVI relançou a profecia da volta de Jesus na linha do grande credo da Igreja Católica. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Isso, porém, não fica bem claro na cabeça da maioria não, de muitos católicos. Volta para punir, volta para salvar, não é um sentimento um tanto quanto apocalíptico, ainda que no espírito bíblico da coisa? Pois é, se nós entendemos a palavra apocalipse no sentido original dela de revelação, e dos muitos apocalipses que já existiram, inclusive na própria relato judaico, há vários, né, dentro da Bíblia judaica, que o cristianismo incorporou e uma parte do islamismo também. Eram rituais apocalípticos? Sim, claro. Ao tempo de Jesus? Bastante. Mas se nós olhamos hoje o que é o apocalipse atribuído a João, não se sabe qual João é, você sabe disso. Não se sabe se era o João Evangelista, né, se era um outro João. Aliás, se o João do Evangelho é o mesmo João que era discípulo de Jesus, não há tanta clareza em relação a isso. Mas aí certo. É por aí que começa o Apocalipse. Aí começa. Começa um pouco essa lógica. Agora, que a lógica do Apocalipse é o seguinte: virá a divindade e a nossa vida não é eterna. Nós só somos eternos na mensagem cristã após a ressurreição. E essa ressurreição se dará e você será julgado pelo que fez. No fundo, a fala de Bento XVI é a seguinte: a esperança salva. Mesmo que Jesus volte na crença cristã e vá julgar os mortos e os vivos, os bons e os maus, tudo depende da esperança na misericórdia divina. Aliás, os cristãos, de maneira geral, e os católicos em particular, consideram que o único pecado imperdoável é o pecado contra a esperança. Haja vista que uma das questões até, né, que sem dúvida o Teles gostaria, né, de estudar um dia mais a fundo, é o que aconteceu com Judas Iscariotes. O suicídio.